muitos, né? Muitos pensadores, né? Então, estamos voltando aos pouquinhos. 10 pessoas. Vamos lá. Foram bastante, né? Muitas pessoas. Só um que está vivo, né? Foi? E só um está vivo, que é Agamben, né? Giorgio Agamben. Todos os outros... Não, dois, né? Dois estão vivos. O Michile Mbembe também está vivo. Também está vivo. Então, de tal modo que nossa rede filosófica está muito bem interconectada e também muito eclética. Porque nós vimos dos gregos aos africanos, né? Apesar que somente um africano e somente uma mulher, mas temos aqui representantes da feminilidade, né? Do feminismo é ótimo, do feminismo, né? E Hannah Arendt foi uma das grandes impulsionadoras e do movimento afro, né? Os africanos também pensam, os africanos também têm uma cultura filosófica. Às vezes na escola não é traduzido isso, que é uma pena, né? Mas os africanos têm bons pensadores também. Eu vou divulgar uma lista, uma playlist de eu achei hoje à tarde pesquisando sobre Hans Kelsen. Ele é doutor, ele é filósofo, enfim, ele tem um projeto muito bonito que tenta esclarecer sobre esses conteúdos filosóficos e mais na área de humanas, do direito. E ele tem uma lista de 5 vídeos curtos, de 12 minutos, eu acho, 20 minutos, que fala sobre Hans Kelsen. Antes de fazer o fórum, antes de vocês responderem o fórum lá de Hans Kelsen, vocês podem acessar eu indico esses vídeos. Lucas, por favor. Deve estar fazendo faxina. Bem, antes de responder os fóruns, o fórum que fala sobre Hans Kelsen, tenta assistir essa playlist, anotando, pontuando, os slides são bem esquemáticos. Inclusive, eu utilizo alguns slides dele, eu printei, que eu achei muito interessante, muito bem sintetizado. E ele faz uma síntese do livro, Teoria Pura do Direito, né? É muito bom vocês assistirem essa playlist de vídeos, tá? Antes de responder o fórum. Anotando, esquematizando, que no fórum vocês irão responder e dialogar sobre Hans Kelsen. Tá? Então, vamos compartilhar aqui a nossa tela, nossos slides. Então, vamos lá. Temos aqui positivismo jurídico, o normativismo de Hans Kelsen. O normativismo de Hans Kelsen. Vou pegar aqui uma canetinha para caso precisar. Bem, para quem não conhece, esse é Hans Kelsen. Se a Divina estiver aqui, vai dizer que ele é feio. E aí o Hans Kelsen tem uma mensagem para vocês, tá? Né? A Hannah Arendt ficou ofendida, ela me visitou em sonhos, né? Eu tive um sonho com a Hannah Arendt que ela me dizia que, olha, não fala para aquela sua aluna que ela também vai envelhecer. Tá?
Fala Se para seus Deus alunos, quiser. fala para os seus alunos que eles também vão envelhecer e vão ficar feinhos, tá? É, Bigodinho fininho desse aí, viu? né? Mas vamos lá. E aí Esse aqui aí não é tão feio, não. pois é, né? Até que é bonitinho. Né? E aí ele vai dizer, olha, não venham falar que eu sou feio, vocês chegarão na velhice. Nos preocupemos com o que é mais importante, as reflexões. Transcendam. Ele é um estímulo para nós transcendermos, né? Para nós irmos além, tá? Bem, ele nasceu em Praga, em 1881, no Império Austro-Húngaro, né? Então, não pode dizer que ele é um tcheco, que ele é austríaco, não, ele é austro-húngaro, né? E foi criado em Viena. A nacionalidade dele é judia e, por isso, sofreu perseguição do nazismo. Exilou-se nos Estados Unidos. Governo nenhum totalitário gosta de quem pensa. Governo nenhum totalitário gosta, e pessoas totalitárias também. Veja, eu estou de que cor aqui, gente? Lilás, né? Um roxo. Não vamos esperar o agosto lilás para defendermos as mulheres. Violência contra a mulher é crime. Denuncie, tá? Denuncie, tá bom? Então, e aumentou muito na quarentena, tá? Aumentou muito na quarentena a violência doméstica, né? Os números estão astronômicos, infelizmente. Infelizmente. É lamentável. Pela condição de ser mulher, a mulher sofre. Pelo simples fato de ser mulher, por ela ter nascido mulher. O nome disso se chama feminicídio, né? Lei 13.104, de 2015. Mas vamos enfrentar essa violência, vamos denunciar. Se você se cala, você é cúmplice. Lembre-se, tá? Se você se cala, no direito é assim. Se você se cala, você é cúmplice. Ele faleceu em 1973, veja, viveu bastante, né? As principais formações, matemático, daí a sua adesão ao positivismo lógico, né? Daí a tentativa de logicizar, de tornar o direito uma ciência lógica, né? Descartando assim, não é que descartou, mas dando autonomia ao direito, né? Dando autonomia ao direito, não precisando assim de outras ciências interferindo a todo momento, a todo instante, na ciência jurídica. A própria ciência jurídica tem autonomia. A própria ciência jurídica tem autonomia para criar, para propor, para refletir sobre ela mesma. Lecionou na Universidade de Berkeley, onde faleceu em 1973. Bem, um dos principais princípios responsáveis pela redação, principais responsáveis pela redação da Constituição da Áustria, foi magistrado por 9 anos, né, na Corte Constitucional da Áustria, concentrou suas pesquisas na teoria positivista, é um dos mais conhecidos dessa teoria, e, claro, centrada na legislação, concebendo o Estado como uma ordem coercitiva na condição humana. Veja, o Estado como uma ordem coercitiva. Então, o Estado aqui, Hans Kelsen fala como um criador da lei, né? Um criador da lei. O Estado aqui é um agente que cria e deve ser cumprida a lei, né? Claro, evidentemente que isso, Hans Kelsen não despreza a democracia. Também não despreza os direitos humanos, seria até contraditório ele que foi tão perseguido pelo regime nazista. Bem, a teoria pura do direito, essa obra aqui, inclusive eu encomendei, mas eu li já em PDF, né? E faça isso, viu, gente? Que você sobrar aí R$30, R$40, vá lá no sebo, na estante virtual, que é um conjunto de sebo,
de sebos, né? De livrarias, de livros usados. A maioria dos meus livros eu compro usado, que é mais barato. Ou então lá na Amazon. São bons sites que encontram, tem promoções de namorados, tem promoção aí Dia das Mães, enfim, né? Se presenteie também. Construa sua biblioteca particular. Construa, né? Importantíssimo. Terminar o curso de Direito sem nenhum livro, assim, tenta ver isso, tá? Bem, reflexo do positivismo científico do século XIX. Como eu falei, ele foi signatário desse movimento, ele seguiu, se deixou influenciar por esse movimento do século XIX, né? E início do século XX, que é o que foi o positivismo lógico, né? E o positivismo jurídico, como um movimento de pensamento antagônico, veja, contrário, oposto a qualquer teoria naturalista, metafísica, sociológica, histórica e antropológica, adentrou de tal forma nos meandros jurídicos que suas concepções se tornaram estudo indispensável e obrigatório para a melhor compreensão lógico-sistêmica ou lógico-sistemática do direito. Vocês ouvirão falar de Hans Kelsen ainda, o curso inteiro. Hans Kelsen, Kant, Norberto Bobbio, muitos desses pensadores vocês ouvirão com certeza. Tá? E outros que eu não falei aqui porque não dá tempo, né? Infelizmente. Mas no dia 25 eu estou preparando aqui já alguns slides para, assim, pelo menos pistas dos pensadores que nós não vimos, tá? Sua contribuição é notória no sentido de que forneceu uma dimensão integrada e científica do direito. Porém, a metodologia do positivismo jurídico identifica que o que não pode ser provado racionalmente, veja, o que não pode ser provado racionalmente não pode ser conhecido. Não pode ser conhecido. Então, direito natural, para Hans Kelsen, não tem o menor sentido, não tem valor. Porque não pode ser provado racionalmente. Vem de Deus? Não se pode provar. Vem da natureza? Como? Né? Então, o que não pode ser provado racionalmente, não pode ser conhecido, ao estilo da exatidão matemática, da influência juvenil kelsiana. Sem dúvida nenhuma, retira os fundamentos e as finalidades, contentando-se com o ictum oculi, ou seja, satisfaz as exigências da observação e da experimentação. Daí, restringir-se ao posto de positum ius positivum, ou seja, como se essa expressão latina, como se fosse o direito de positivar, o direito de colocar positivamente, né? Ou seja, positivo aqui não é o sinal de mais, positivo é o que está escrito, né? Positivo aqui é o que está escrito, aquilo que o homem criou. As nossas leis, por exemplo, são leis positivadas, né? São leis que são taxativas, né? Estupro é cadeia, não tem meio termo, é cadeia. Invasão, você invadiu um domicílio sem mandado, sem nada disso, é cadeia, né? Não tem abuso de poder, abuso de autoridade, enfim. Esse ditado, dura lex sed lex, então, não, eu não pesquisei sobre isso, não. Eu não pesquisei se ele é ateu, se ele não é. Eu não sei quem é esse DH2E. Quem é esse, por favor? Eu preciso colocar aqui as participações. Quem é, gente? Tá com vergonha de falar? Ah, Clemilson. Tá bom. Não, eu não pesquisei isso, viu, Clemilson? Não pesquisei, mas ele era judeu, né? Talvez ele congregasse, né, na sua religião, na religião judaica. Não, eu vou ficar devendo essa aí. Eu não sei se ele... Por ele ser racionalista, no meu entender, ele é gnosiológico.
adere a um pensamento gnosiológico, né? Porque a gnosiologia prega o seguinte: tanto faz, é indiferente a Deus. Essa discussão não tem sentido, né? Se Deus existe, se existir, tá bom. Se não existir, também tá bom também. Então, eles não entram, né? Eu estou pressupondo, né? Não estou garantindo aí que ele é um gnosiologista, né? Enfim, tá? Fica aí para você pesquisar, tá bom? Bem, aqui, como toda aula, eu faço questão de mostrar quais foram os pensadores que influenciaram Hans Kelsen, né? Immanuel Kant, como já mencionei, Norberto Bobbio, que vamos ver próxima aula, Jeremy Bentham, que nós já vimos lá com Foucault, o panótipo, né, de Foucault, David Hume, nós não vimos, mas é um pensador que vai falar um pouco sobre o ceticismo, sobre o empirismo, né? Está voltado mais para essa questão da teoria do conhecimento, né? E, claro, ao centro, Hans Kelsen. Temos aqui dois pensadores, né? Dois pensadores, que é o Ronald Dworkin e Hans Kelsen à nossa esquerda, né? E o Dworkin. Por que eu coloquei ele? Também veja, morreu outro dia, né? 2013, faleceu outro dia. Ainda hoje, o sistema norte-americano adota, né, muito dessa teoria que ele fala, que o Ronald Dworkin fala, que é o princípio da razoabilidade. Vocês vão ver também direito isso, direito administrativo, direito constitucional, civil, né? Bem, mas no campo teórico, o jurista, ou seja, o jurista, vocês, futuros juristas, procurou lançar, e o próprio Hans Kelsen também, procurou lançar as bases de uma ciência do direito, excluindo do conceito de seu objeto, ou seja, o próprio direito. O objeto da ciência jurídica não é a justiça para Hans Kelsen. Não é a justiça. A justiça, já adianto para vocês, Hans Kelsen vai discutir a justiça, mas ele irá dizer que a justiça é relativa. A justiça é oposta ao direito, porque é muito subjetiva, oscila de sociedade para sociedade. O que é justo aqui no nosso país é injusto em outro, para Hans Kelsen. O que é justo no ordenamento jurídico aqui no Brasil, ou até mesmo pela interpretação dos magistrados, é injusto para outros países. Ou outros países não entendem como justiça. Então, não pode, por isso que Hans Kelsen é a teoria pura do direito, né? Hans Kelsen não mistura, direito é direito. É uma ciência sem sincretismos, sem mistura. Hans Kelsen ele propõe, ele escreve, teoriza uma metodologia para a ciência do direito, para a ciência jurídica. Ele não vai misturar filosofia, antropologia, não, ou até mesmo a justiça, porque Hans Kelsen fala, assuntos de justiça tem uma ciência própria para isso, que é a ética, que é a moral. Então, juízos de valor, se é bom, se é mal, olha, isso aí eu não posso, não vamos misturar com a ciência jurídica. O que o direito avalia para Hans Kelsen, o objeto, é o próprio direito, é a validade da norma jurídica. E gravem bem isso que vocês vão ver, daqui para frente vocês vão ver muito isso. A validação da norma jurídica. As escolhas que o magistrado faz, que o juiz faz. Né? É a validade. Né? E aí dizer se essa validade é boa, é ruim, isso aí já é um juízo de valor. Isso já é maniqueísmo. Né? Já está dicotomizando. Não. Por isso que o Hans Kelsen, lá na frente, né, ele quer matematizar o direito. Olha, está na lei? Vamos seguir. É passível de interpretação?
Então vamos interpretar. Vamos escolher o melhor caminho. E aí cabe decidir se é válido ou não. Se é válido ou não. Né? Ser verdadeiro já é outra coisa. Já está no segmento da moral. Veja bem, Hans Kelsen quer matematizar a ciência do direito. Eu chego até a dizer, para vocês entenderem, que qualquer interferência externa mancha o direito. Né? Qualquer interferência externa mancharia o direito. Né? Então, quaisquer interferências estranhas, referências estranhas, especialmente aquela de cunho sociológico, axiológico, e para quem não sabe o que é axiologia, já tem aí entre parênteses os valores, né? Se é bom, se é mal, se é verdadeiro, se é falso, não. Que considerou por princípio como sendo matéria de estudo de outros ramos da ciência, tais como sociologia e da filosofia. Então, Hans Kelsen, teoria pura do direito. Com isso, ele não vai desprezar, não, então não vou ler mais filosofia, ele não está dizendo isso. Não interprete dessa forma. Quando pega a teoria pura do direito, eita, o resto que se dane. Não é assim. Tem pessoas que interpretam dessa forma. E Hans Kelsen não está falando assim. Não. Olha, eu estou propondo uma teoria que não significa dizer que eu estou criando uma metodologia jurídica sem interferências externas de outras ciências, que essas ciências são importantes. Essas ciências são importantes, é claro. Mas, para a norma jurídica, ela deve satisfazer ela mesma. Não pode receber interferências externas. Por isso que ele vai construir uma pirâmide, uma hierarquia, a uma hierarquização das normas jurídicas, ou até mesmo do ordenamento jurídico. É claro que isso é um exercício hipotético, ele está teorizando. O Brasil é muito parecido com essa pirâmide kelsiana, e vamos ver daqui a pouco. Bem, o Hans Kelsen é antinaturalista, ele adere, é claro, o núcleo do direito é a norma jurídica. Gravem isso, o núcleo do direito é a norma jurídica. Cai na OAB? Cai. Hans Kelsen, John Rawls, Hannah Arendt, cai na OAB. Kant, cai na OAB. Né? Mas antes mesmo de cair na OAB, o que vocês devem apreender, absorver e entender, compreender, é o que esse filósofo pode proporcionar para a tua vida, para a tua vivência diária, para o teu estudo, né? Quais alusões você irá fazer com ele, né? Quais analogias? Opa, isso aqui é Hans Kelsen. Eu estou assistindo a TV Câmara, estou assistindo a TV Senado, estou assistindo o STF, o pronunciamento do ministro, ou do TSE. Então, eu estou vendo. A Yara está na Câmara de Vereadores. Um vereador quer burlar a lei. Não, peraí, lei é lei, tá aí, ó. Vamos seguir. Né? Ah, não, mas por que? Não. Peraí. Ah, mas o costume da cidade. Não. Aí você já está tangenciando da própria norma jurídica. Tangenciando. Então é isso. Né? Muitas vezes vocês ficam obcecados, OAB, mas deve-se pontuar também a compreensão para a vivência do direito. Né? E, claro, o que Hans Kelsen propõe é uma organicidade do direito, da ciência jurídica. Uma organicidade da ciência jurídica. A ciência jurídica unida, uma ciência jurídica rígida e orgânica, né? Um todo coeso, onde todos os seus institutos legais irão convergir a uma norma suprema. E no Brasil, essa norma qual é? A Constituição Federal. Agora,
Do outro lado, o Ronald, ele irá propor o seguinte: olha, eu discordo um pouco de Hans Kelsen. Sua teoria do direito como integridade apresenta teoria do direito como integridade em seu livro intitulado Império da Lei, de 1996, no qual os juízes interpretam a lei em termos de princípios morais, interpretam a lei em termos de princípios morais consistentes. Está entre as teorias contemporâneas mais influentes sobre a natureza do direito. É importante dar um Google, dar uma pesquisada sobre Ronald Dworkin, né? Ele defendeu uma leitura moral, já isso Hans Kelsen não faz. Hans Kelsen propõe uma leitura legal, rígida do direito, da Constituição dos Estados Unidos, uma abordagem interpretativista, isso do direito e da moralidade. Hans Kelsen propõe uma interpretação da própria lei, isenta, claro, de moralidade. Isenta de moralidade. Né? Daí a crítica de Ronald Dworkin para Hans Kelsen, porque Hans Kelsen ele exclui, vamos colocar assim, ele retira, vamos dizer, para ele, né, nesse instante, todas as impurezas do direito, né, todas as impurezas que não contribuem, que até mesmo infectam a norma jurídica. Eu posso ler, eu posso ter outras fontes. Agora, na hora de decidir, eu tenho que decidir pela própria norma. Eu não pode haver interferência moral, não pode haver interferência de outros segmentos, de outras ciências, tá? De outras ciências, tá? Assim, Kelsen, por meio de uma linguagem precisa e rígida, lógica, e rigidamente lógica, abstraiu do conceito do direito a ideia de justiça, porque a justiça, está sempre invariavelmente imbricada com os valores, sempre variáveis, adotados por aquele que a invoca, não cabendo, portanto, pela imprecisão e fluidez de significado, num conceito de direito universalmente válido. Justiça, para Hans Kelsen, torna o direito frágil. Isso não significa dizer que o direito será injusto. Não. Não. Só que não compete ao direito decidir sobre questões de justiça, porque a justiça é invariável. A justiça é variável. Ela oscila. De tempos em tempos ela muda. É de acordo com o contexto da época. Para Hans Kelsen, o direito não. O direito é inflexível, rígido, orgânico, né? E apresentando como núcleo a sua norma jurídica. Por isso que é positivismo. A lei é dura, mas é a lei. A ciência... E aí vamos passar para o primeiro ponto da nossa aula, que é o positivismo jurídico e o normativismo. A ciência do direito, desprovida de qualquer outra influência que lhe fosse externa, isso é a ciência do direito, né? Assim, alheiar o fenômeno jurídico de contaminações exteriores, a sua ontologia seria conferir-lhe cientificidade. O direito desinfectado é um direito que a si mesmo se basta. A si mesmo se basta. Nesse sentido, o isolamento do método jurídico, olha, Hans Kelsen está metodologizando o direito. Porque até então, olha, está faltando isso para a ciência jurídica. Todo mundo está metendo o dedo, mas espera aí, vamos
com calma. É claro que ele recebeu influência do método lógico-transcendental kantiano. É claro, né? Isso aí é bem nítido nos escritos dele. Então, Haskell propõe também uma autonomia do direito. Dessa forma, por meio das ambições de sua teoria, ter-se-ia uma descrição do direito que correspondesse apenas a uma descrição pura do direito. Uma descrição pura do direito. A pureza metodológica perseguida por Kelsen baseia-se na ausência de juízos de valor, como acabamos de dizer. De que acabamos de falar, e na unidade sistemática da ciência. Volta-se, portanto, para uma nova noção de ciência fundada em seus pressupostos filosóficos da escola neocantiana. Como disse, Haskell não vai desprezar as outras ciências, mas sim, ele vai tratar o direito como direito. Assim como a filosofia trata a filosofia como filosofia, a sociologia não como um fato histórico, né, como a sociologia traz, e nem como um fato psicológico, nem como um fenômeno filosófico, filosofante, autorreflexivo, não. Direito é direito. O homem que constrói o seu próprio direito, né? O legislador legisla, já vimos lá a tripartição dos poderes via Montesquieu. Bem, interessante esse meme que eu vi. Eu dei uma aperfeiçoada nele. Tem quem goste, eu não sei se vocês... Vamos lá. Tem quem goste de teoria pura, mas prefiro com gelo e limão. Gostaram? Não, né? Ninguém sorriu. Tudo bem. As categorias do ser e do dever ser são os polos com os quais lida Hans Kelsen para distinguir realidade e direito que caminham em flagrante dissintonia em sua teoria. Né? Ser e dever ser, aí uma distinção tremenda. Hans Kelsen trabalha com o que é. Ele trabalha realmente com aquilo que é palpável, por um positivismo, né? Aquilo que eu posso ver, aquilo que eu posso provar, aquilo que eu não fico hipotetizando o mundo das ideias. Inclusive, ele vai criticar Aristóteles, vai criticar o Platão, vai criticar o cristianismo, as sagradas escrituras, que tem uma noção de felicidade inalcançável, né? Leia um livro leia o capítulo desse livro. A capa desse aqui é preta, mas tem lá uma outra edição mais bem maior, né? Lá na plataforma. Não esqueça de ler o capítulo que está aqui. É importante. Pensou você terminar o curso? Poxa, eu li metade do livro aí de Bittar e vou aproveitar agora as férias para ler o restante. Vamos ver se vocês conseguem, ou até mesmo tem estímulo. Conseguir, pode até conseguir, à vontade. Vai dar tudo certo, gente. Mas, precisamente, é com a quebra da relação ser-dever ser. O ser está na linha lá de Aristóteles e Platão, né? Dever ser está na vertente agora kantiana, né? Que pretende Hans Kelsen operar para diferir o que é jurídico, fenômeno jurídico puro, do que não é jurídico, ou seja, cultura, costumes, antropologia, ética, metafísica, religião. Não. Isso não tem nada a ver com o que é direito, com fenômeno jurídico puro. Hans Kelsen vai abordar essa estrutura para a sua teoria pura do direito. A teoria pura do direito não se defere à tarefa de empreender todo esse estudo, mas de empreender uma sistematização estrutural do que é jurídico propriamente dito. Do que é jurídico
propriamente dito. Então, é realmente uma estruturação. A didática kelsiana, ela é estritamente influenciada pela matematização lá do Círculo de Viena, da logicidade kantiana, e, claro, ele aborda e tenta, consegue, né, fazer isso na ciência jurídica. A atitude do jurista, segundo Kelsen, deve consistir num partir da norma jurídica dada para chegar à própria norma jurídica dada, né? Para chegar à própria norma jurídica dada. Então, temos a responsabilidade, mas e o que é a responsabilidade? Ah, não, mas a responsabilidade faz parte da ciência, da causalidade, e isso tem muito a ver com as ciências naturais. A imputação, né, tem muito a ver também com as ciências sociais. Passam a ser causalidade e reputação, imputação, passam a ser as grandes categorias com base nas quais Kelsen estrutura seu pensamento. Causalidade e imputação. Vejamos uma explicação de Bittar e Almeida. O dever ser jurídico não se enraiza em qualquer fato social histórico. Não é condicionado por nada que possa perverter sua natureza de puro dever ser. Kelsen desenraiza o direito de qualquer origem fenomênica a título de compreendê-lo autonomamente em sua mecânica. Realmente é uma purificação da ciência jurídica. Para o positivismo kelsiano, a norma jurídica é o alfa e o ômega. Gravem isso. A norma jurídica para o positivismo kelsiano é o alfa e o ômega, o princípio e o fim.